Na cepa do sol, pedi meu Senhor do Bonfim, Nossa Senhora do Desterro, o santo do teu nome, o anjo da tua guarda, ele vai te curar. Com o Senhor Jesus Cristo, ele vai te libertar, fechando teu corpo de todas as maldições, de todos os males, descarregando e colocando nas ondas do mar sagrado. Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é as estrelas, Deus é tudo o que criou, pelo cálice e a hóstia, que na hora da Santa Missa se consagrou. Tô defumando, eu tô defumando. Eu tô defumando, eu tô defumando. As filhas do bom Jesus da Lapa. As filhas do bom Jesus da Lapa. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine, te dê muita saúde do corpo e da alma e muita luz na sua vida, minha irmã. Vá lá, meu Deus, eu vou rezar o ofício. Meu padrinho Cício se mudou, mas não morreu. Pessoal, o Sertão Místico de hoje está aqui no nosso espaço Sertão Místico, nessa terra sagrada aqui no sertão, na cidade de Belém de São Francisco, entrevistando mais uma vez o Frei Juan, que é o Frei Rezador. E a gente está trazendo algumas pessoas que a gente entrevistou para conhecer nossa terra, fazer essa entrevista, mas Frei Juan de uma forma especial. Frei Juan é uma pessoa que tem essa missão com o próximo, com a caridade, e a gente vai falar um pouco disso aqui, porque Frei Juan vai estar nessa terra aqui com a gente. Ele vai estar aqui ajudando a gente nos atendimentos, atendendo aqueles que precisarem. Me fala um pouco da sua missão como sacerdote, sua missão aqui na terra, essa missão que você tem com o próximo. É como diz a Bíblia, né? Escolhido desde o ventre de minha mãe. Eu costumo dizer que o sim não é só respondido no dia da minha ordenação. Não só foi só o sim, aquele sim que eu respondi uma única vez ali no dia da minha ordenação sacerdotal. Esse sim eu respondo todos os dias. Quando eu me acordo, me levanto e tenho a missão do dia para desenvolver. Então eu respondo esse sim quando eu estou na rua alimentando o pobre que está lá sem teto. Eu respondo esse sim quando eu estou acolhendo a todos sem distinção. Eu respondo esse sim quando eu rezo e desempenho a minha missão, né, de ajudar aquele próximo não só espiritualmente, mas socialmente também, matando a fome, matando a sede e fazendo um pouquinho, né, nesse mundo tão grande de meu Deus. Frei, são muitas histórias assim, depois da entrevista, eu sei que muita gente lhe procurou. Além de muitas histórias que eu já tinha ouvido sua, de pessoas que você rezou e que ficou boa, de pessoas que viviam em desequilíbrio e que hoje estão bem mais equilibradas depois do seu acompanhamento, de você rezar, de você poder ajudar ali na oração, com uma garrafada, com um remédio de erva, que você também é raizeiro, né? Você faz essas ervas. Me diga assim, um caso que para você foi marcante, dessas pessoas que você pôde auxiliar através da reza. Existem vários casos que me marcam, né? E eu recordo. Tanto eu recordo a moça que tinha um problema, uma dor no joelho. Eu já tinha tomado inúmeros medicamentos, né? E mesmo assim essa dor não aliviava. Fazia compressas, usei cremes, inúmeros remédios e a dor não passava. E quando eu passei a acompanhar o terço mariano, eu passei com esse intuito, né, de pedir a cura para essa dor, que não passava de forma alguma. E no dia 13 eu comecei a acompanhar o terço, mas acabei dormindo no meio do terço. E eu sonhei com o Frei, onde ele se aproximava e tocava no meu joelho e falava: minha filha, você vai acordar curada. E graças à intercessão da Virgem Maria e à disponibilidade do Frei, por ser um instrumento nas mãos de Deus, eu acordei curada, com a perna sem nenhuma dor, onde eu já conseguia andar normal. E ela disse que até a data de hoje não sente mais dor nenhuma. E hoje é uma fiel, graças a Deus, né? E tem vários casos que marcaram, né? Como dentro de Jaboatão dos Guararapes, a irmã Quitéria, que era tida como uma louca, uma pessoa que não tinha valor, não é? E depois dos atendimentos, depois da reza, dos trabalhos, irmã Quitéria é outra pessoa. Hoje irmã Quitéria reza na igreja, hoje irmã Quitéria canta, não é? Hoje mudou da água para o vinho, é uma nova criatura, né?
e foi resolvido aquela questão. E quando eu avistei a Quitéria a primeira vez, eu disse para a irmã dela, eu disse: Irene, ela precisa de uma ajuda espiritual. E a irmã dela disse: ela não tem mais jeito. Desde criança que ela é assim. Não, ela vai ficar boa. Eu só quero que você crê nisso que ela vai ficar boa. E algo foi feito. E hoje, Quitéria é uma nova pessoa. Então assim, quem conhece a Quitéria antes e Quitéria depois, sabe muito bem do que é que eu estou falando aqui agora. Eram 4 horas quando ele subiu ao céu, coberto com véu, com seu lindo resplendor. Mas ele foi à casa divina, rezar a doutrina nos pés de nosso Senhor. Mas ele foi à casa divina, rezar a doutrina nos pés de nosso Senhor. Minha filha andará vestida e armada com as armas de São Jorge, para que teus inimigos tendo os pés não te alcance, tendo mão não te toque, e nem pensamento teus inimigos possam te fazer mal. Arma de fogo, revólver, facas, corrente, se quebre, se arrebente, sem o teu corpo tocar. E que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Imaculada Conceição, te defenda de todos os perigos, de todos os males, te defenda da saúde do corpo e da alma, te libertando de todos os males, descarregando e colocando nas ondas do mar sagrado. Quando eu conheci o Frei Juan, logo em seguida eu chamei o Frei Juan para ajudar aqui a gente, trabalhando com o benzimento, rezando, como ele é rezador, auxiliando as pessoas aqui de forma espiritual. Pois aqui a gente trabalha na caridade e aí a gente sempre tem esse cuidado de buscar as pessoas aqui que trabalhem de fato com a caridade de verdade, que trabalhem, que tenham esse compromisso com ajudar o próximo. E aí, coincidentemente, na mesma semana, Frei Juan tem uma visão e é onde é que ele vai contar essa história. Eu agradeço muito a Deus por esses dons, o dom das mensagens, né? E de muito tempo já se falava dizendo que eu ia chegar ao local, um lugar aonde determinado era para eu ficar. E o tempo foi passando, entra ano, sai ano. E quando foi agora há pouco, essa mesma visão, né, mostrando que o tempo naquele canto estava findando, terminando, e que eu precisaria ir, né, muito mais além, e que tinha um local, e aquele local era onde eu ia encontrar a minha família. Então fala a família espiritual, nós somos todos irmãos, filho do mesmo Pai que está no céu. Então assim, depois que passa tudo, a gente para e a gente vê essas mensagens, essas comunicações se cumprir, né? E uma delas que se cumpriu é a minha chegada aqui, nessa cidade. E eu estava aqui com um amigo, que esse amigo é médium, e nesse momento ele deu passagem do Espírito de Luz, e o Espírito de Luz me deu o recado que estava muito próximo, que ia chegar alguém que ia estar nessa terra, porque estaria na missão dele, estar aqui sempre, ajudando. E coincidiu da semana que o Frei Juan, que eu estava vindo para aqui, e o Frei Juan ficou com muita vontade de vir, eu disse: rapaz, venha para cá. Fez esse sentido quando ele chegou aqui nesse local, e também fez sentido para mim com a mensagem que chegou para mim. Então assim, Frei Juan vai estar agora aqui em Belém de São Francisco, vai estar atendendo as pessoas aqui sempre. Então Frei Juan hoje é um sacerdote que vai estar aqui sempre à disposição das pessoas, que prezar de uma reza, de um atendimento, seguindo a missão dele. E a missão dele é aqui em Belém de São Francisco e é aqui também com esse solo sagrado. Como chegou assim essa coisa da reza para você? A reza foi uma missão, foi dada, foi uma herança herdada da saudosa avó Nina, que eu acredito que hoje a avó Nina é um espírito de luz, né? É alguém que atingiu sim, porque assim, quem conhece a história da avó Nina, do começo ao fim, sabe que não era gestos humanos, mas era gesto de uma santa mesmo na terra, eu não tenho vergonha de dizer isso, que foi muito mais do que uma mãe. Eu chamava ela de meu porto seguro. Então assim... E ela era rezadeira? Era rezadeira, né? Então assim, com ela foi que eu aprendi várias coisas, né? E segui esse legado dela.
Então assim, para quem conheceu ou conhece a história da avó Nina, vai saber que são coisas da vida dela, que não é de qualquer ser humano, é coisa de uma santa mesmo, entendeu? Relatos, exemplo de uma pessoa que atingiu um grau máximo, eu acredito que até já em terra. Eu já disse isso algumas vezes, como a irmã Dulce. A irmã Dulce não é santa agora porque um homem disse que ela era santa, não. Irmã Dulce já era santa em vida. Veja que irmã Dulce ia para o meio da feira pedir doações para os pobres de rua. E tem uma história que me marca muito, quando a irmã Dulce chega de frente a um comerciante e ela estende a mão, me dê uma esmola para meus pobres, e o comerciante ali cospe na mão de irmã Dulce. E ela ali com aquela sabedoria, ela fecha a mão com aquele cuspe, limpa dentro do bolso e diz, essa foi para mim, agora me dê a dos meus pobres. Então assim, irmã Dulce já era santa em terra. Então desse jeito eu digo com a avó Nina. Eu acredito que a avó Nina, ela atingiu esse grau já em terra. E assim, e de onde ela está, como ela prometeu que ela não queria me abandonar e que sempre que eu precisasse, eu chamasse por ela. Então, eu acredito que quando eu passo por qualquer situação e eu chamo pela avó Nina, eu sinto ela junto de mim. Já chegou a ocasião de eu sentir até o cheiro do perfume que ela usava. Então, assim, marcando a presença real ali, né, do meu lado. Uhum. E Padre Juan é uma pessoa muito importante na vida de quem conhece ele. Quem conhece o Padre Juan, ele entra na vida e não sai mais. Não tem condição de sair mais da vida dele. Só tem em dar conselho, em ajuda, em compreensão. Sou natural de Campinas, estado de São Paulo. Moro em Sumaré. Frei Juan orou por mim e eu recebi a graça de trabalhar no lugar onde eu sempre desejei. Então a minha gratidão, meu muito obrigado a Deus, às almas benditas, às almas santas, ao Frei Juan, pelas orações, pelo carinho, pela atenção que nos dá. Sou de Fortaleza, Ceará. Conheci o Frei Juan nas redes sociais. Aí foi um momento mais difícil da minha vida. Eu estava passando por um momento assim, desespero, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Então eu entrei no direct dele, pedi a ajuda dele, falei para ele que eu precisava das orações dele. Aí eu perguntei para ele se o meu problema era de médica. Ele falou que não. Seu problema não é médica. Ele falou que eu estava com obsessor. E aí eu pedi a ajuda dele, aí ele me ajudou muito e eu fiquei curada. Com as orações dele, à distância, eu fiquei curada. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter botado o Frei Juan no meu caminho, porque ele foi uma pessoa divinamente maravilhosa comigo. Eu vejo que você é uma pessoa que entende a existência de bons espíritos de luz, de espiritualidade, que acaba sendo criticado porque você é um padre e o padre, por exemplo, não deveria enxergar dessa forma. O pessoal entende que o padre não deveria ser rezador. Sim, acredito sim, né, na existência, não é? Sim, acredito sim. E sei, a avó Nina dizia assim, que abaixo do céu, no mundo de tudo há, e tudo é permissão de Deus. Então assim, acredito sim, né, nesse sobrenatural. Eu acredito sim na existência. Tanto é que se eu não acreditasse, como é que chega uma pessoa para simplesmente passar por um benzimento, por uma reza, e eu não conhecer, e eu ver aquele algo, e ali eu falar e deixar aquela mensagem daquela pessoa? Do senhor que chegou na casa onde eu estou hospedado e ficou lá, e ali ele começou a rezar e dizer, meu Deus, como eu queria que o Frei me rezasse. E ali quando eu vim, de lá de dentro, sem nem saber que ele estava ali, opa, boa noite, boa noite. Peguei o galinho do mato e fui rezar. E quando terminou, ele olhou para mim, Frei, como era que o senhor sabia? Então assim, a espiritualidade, ela usa e faz acontecer. Passa a palavra simples e humilde como ele é. Frei Juan é um jovem trabalhador da seara do Mestre Jesus. Quando houve um problema aqui na minha casa de saúde com a minha irmã,
Eu pensei rapidamente no Frei, porque foi algo que me tocou muito, a entrevista dele, os depoimentos. Então, eu tenho muita gratidão por ele, porque foi através dele que a minha irmã foi curada, eu tenho certeza disso. Nós estávamos numa batalha muito grande com ela de saúde, e através dele, das orações dele, ele foi muito solícito, ele atendia assim as minhas mensagens, ele se preocupou com ela, ele mandou mensagens, ele mandava áudios reconfortando, ele perguntou, então ele sempre esteve ali presente, e eu agradeço muito pela vida da minha irmã, e eu tenho certeza pela da minha família, que eu sei que ele vai estar sempre em oração por nós, porque ele tem uma alma muito boa. E eu agradeço a ele e agradeço ao Sertão Místico também por divulgar todas essas pessoas, que eu sei que tem muitas pessoas por aí que também estão sendo ajudadas por cada um deles que está aparecendo nos vídeos do Sertão Místico. Eu estava com uma doença, um problema, um sangramento intenso desde o início de 2024. Fui a vários médicos, a vários ginecologistas e nenhum descobria a causa do problema que eu estava tendo da minha doença. Então eu fiz a consulta com o Frei mês passado, consegui descobrir o que eu tinha. Marquei a minha cirurgia até mesmo para depois do tratamento espiritual, do trabalho que ele passou para mim, e ele disse que iria ser uma dificuldade, uma batalha, mas que no final eu sairia vitoriosa e iria conseguir encontrar minha cura e iria voltar a ter uma vida normal e saudável, e foi isso que aconteceu. Estou me recuperando da cirurgia, foi um momento difícil, mas eu estou muito grata, muito feliz, porque deu tudo certo. Realmente, enfrento perseguições, sim, por demais. Padre, é rezador, é raizeiro, é aquele cabo que celebra a missa na igreja, mas também celebra a missa no terreiro se convidar, porque a igreja é onde eu e você está presente. A Bíblia vai dizer que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nosso Senhor vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino do céu. Então todas as vezes que eu recebo uma pedrada, todas as vezes que eu recebo uma perseguição, eu vou ler lá Nosso Senhor dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires, vos caluniarem, vos criticarem, porque grande será a vossa recompensa no céu. Então, aqui na terra eu não quero elogio de ninguém, não. Aqui na terra eu não quero que ninguém vá me endeusar, nem botar no altar, não. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então a minha recompensa, o meu galardão não vai ser aqui, vai ser no céu. Vai ser no meu plano espiritual, vai ser lá. Quando ali eu vou ser julgado, e ali é onde eu vou prestar conta. Quem tem as mãos limpas, o coração puro. Então ali é diante de Deus, é diante do meu Pai que está no céu. Então o que vier da terra, não me importa. A minha avó me ensinou, a avó Nina, que eu levasse 2 sacolas, mas que uma sacola seja rasgada. Porque quando vir uma pedrada, quando vir uma perseguição, eu coloco ali dentro daquela sacola e sai embaixo. Porque eu sei o que é que eu vou colher, porque eu sei o que é que eu estou plantando. Então, tudo que vem de crítica, de perseguição, eu vou colocando ali, naquela sacolinha. O meu compromisso é com o sagrado, é com a espiritualidade. Não são com os líderes religiosos que me julgam. E você tem uma devoção grande com o Padre Cícero, né? Eu costumo dizer que meu padrinho Cícero, eu chamo ele de padrinho, e eu costumo dizer que meu padrinho Cícero, ele é o meu guia, é meu advogado. É nas horas de aflição que eu recorro a padrinho Cícero, me espelhando dele ter sido um sacerdote, né? Que morreu excomungado, suspenso de ordem, proibido de batizar, casar, celebrar, e por ter sido perseguido. Então assim, eu faço do sacerdócio de Padre Cícero Romão Batista, eu faço de exemplo o meu sacerdócio. Tanta coisa, de tanto ajudar as pessoas, teve milagres, teve tudo isso, e aí devido aos milagres, né? Devido aos milagres que ele foi perseguido.
Olha aqui as garrafadas, como todos vocês já sabem, que eu faço. Aqui nesse solo sagrado, eu encontro remédios para curar e nem todas eu sei. Às vezes até depois de um atendimento, vou pedir orientação e depois eu trago o remédio aqui em minhas mãos. Quando as pessoas que precisam dessas garrafadas e vêm em busca, não existe um valor específico. A pessoa dá o que pode dar. E se não tiver, leva do mesmo jeito. Na realidade, eu estava aflito. Há dias, há tempo, né? Eu vinha há tempo já, nervosismo. Às vezes pensava que era a própria profissão, mas não, na realidade não é a profissão. Me indicaram para mim chegar até Belém, que tinha o Frei. Então, por essa razão, eu estive com ele rezou em mim, saiu o peso, estava levando um peso. E esse peso eu melhorei 1000% através da reza dele. Gostei muito dele, uma boa pessoa, o trabalho dele é muito sério e, primeiramente, Deus, eu estou curado. Eu estou curado, porque eu estava muito aflito. Eu estava em casa porque eu sou costureira e ele está na casa de uma amiga minha. Aí a menina me trabalha com ela, minha filha. Aí minha filha ligou, mãe, vem aqui, ligeirinho. Aí largue tudo aí, vem. Aí quando eu cheguei lá, aí era ele. E ele me rezou e eu estava me sentindo muito mal, aqueles apertos, um peso, eu não estava trabalhando direito, não estava conseguindo dar conta de meu serviço durante aquela parte que era designada por dia. E eu não estava conseguindo. E depois ele me rezou e eu fiquei bem. Eu saí de lá numa leveza que eu estava achando que eu ia flutuando. E me senti muito bem, eu dormi bem. E já tem uns 3 dias e eu estou me sentindo muito bem. Aquelas coisas que eu estava sentindo, eu não estou mais. E ele não, a sua presença já é o pagamento dele. Ele não pede nada em troca, só a palavra de Deus é que ele transmite para a gente. Senhor Jesus Cristo, primeiro que eu coloco sua bênção, proteção sobre os problemas dessa filha, olhar de quebrando teu corpo e tiro, sangue engrossado tem tiro como Jesus Cristo no outro, sangue engrossado tem tiro como Jesus Cristo no alto, na serra, na cepa do sopro do meu Senhor Bonfim, Nossa Senhora da cabeça, o santo do teu nome, o anjo da tua guarda, ele vai te curar, com o Senhor Jesus Cristo ele vai te libertar, fechando teu corpo de todo mal, olho grande, feitiçaria, bruxaria, praga jogada, dor de cabeça, inveja. Olho grande, fingimento, olhar de quebrando teu corpo e tiro, sangue engrossado tem tiro como Jesus Cristo no outro, sangue engrossado tem tiro como Jesus Cristo no alto na serra, salvo fui, salvo sois, salvo serei, com a chave do sacrário para o mal teu corpo eu fecharei. A Jurema, ela é sagrada, é uma árvore encantada, ela é uma árvore que traz a ciência, a sabedoria, é um portal aberto. Ignorar a Jurema é muita ignorância. Quando eu vim a esse mundo, eu vim com uma missão. E essa missão foi dada pelo Criador. Eu não estou para seguir regra dada pelos homens, e sim por Deus. Eu quero viver e desempenhar minha missão, porque quem precisa voltar de missão cumprida sou eu. A Jurema, como fala, é um pau sagrado aonde nosso Senhor Jesus Cristo, ele descansou. A minha missão não é com instituição, a minha missão é com a espiritualidade. Frei Juan, muito obrigado por mais essa entrevista. Agora a gente vai estar junto sempre, que você está nessa missão agora, de vir para cá, de vir para essa cidade e estar aqui nessa missão de ajudar o próximo aqui, de rezar nas pessoas aqui. Fico muito feliz de a gente poder trabalhar junto nessa terra. Gratidão, João Paulo, que Deus Nossa Senhora continue nos abençoando. Um pingo de sangue que na terra apareceu, da igreja do Horto pra matriz do Juazeiro. O chão tremeu, estremeceu, tremeu a cruz. Só quem não tremeu foi o corpo de Jesus. O chão tremeu, estremeceu, tremeu a cruz. Só quem não tremeu foi o corpo de Jesus.